Você sabia que as leis de Newton, como assim são conhecidas, leis da mecânica clássicas, não são exatamente de Newton? Essas leis, na verdade, são leis da natureza. Elas estão na natureza, mas elas foram formuladas pelo cientista Isaac Newton. Quando obedecidas essas leis da natureza, elas podem proporcionar melhores condições ao ser humano. Tomemos, por exemplo, as três leis conhecidas como leis de Newton. A primeira delas é a lei da inércia. A lei da inércia diz que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme até que uma força seja exercida sobre ele. Isto significa que na nossa vida é preciso que saiamos da inércia. Quando saímos da inércia, isto é, quando saímos da nossa zona de conforto, nós temos uma maior probabilidade de alcançar o nosso objetivo e realizar o nosso sonho. Então, estar em inércia pode ser estar em uma zona de conforto. Muitas vezes, problemas externos ou internos acontecem em nossas vidas, fazendo com que saiamos do lugar onde estamos para estar em um outro patamar. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que estabelece que quando uma força ou um somatório de forças que atuam em um corpo em uma direção e em um único sentido, proporciona ao corpo uma aceleração, ou seja, ele entra em movimento acelerado. Assim é a nossa vida. Quando nos deparamos com um problema, com uma situação, é preciso que exerçamos forças em um único sentido e em uma única direção. Se nós queremos resolver um problema e as forças que estão atuando ali para resolver aquele problema não estão na mesma direção e no mesmo sentido, a gente não vai conseguir sair daquela situação. Imagine, alguém está empurrando um carro que quebrou, mas se existem três pessoas para fazer a mesma coisa, uma delas está empurrando, a outra está em cima do carro e outra está puxando, o carro provavelmente não sairá do lugar. Assim é na nossa vida. É preciso nos empenharmos para que aquela situação seja resolvida da melhor maneira possível. A terceira lei, conhecida também como a lei da ação e reação, nos diz que se exercermos uma força em um corpo, o corpo exercerá a mesma força sobre nós, porém em sentido contrário. Isso significa que para toda ação existe uma reação. Se você dá um murro na parede, evidentemente você vai sentir o mesmo impacto. É como se a parede estivesse dando um murro em nossas mãos. Esta lei de Newton, ação e reação, é a que nos permite caminhar, por exemplo. Empurramos o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Na nossa vida pessoal e profissional, é da mesma maneira. Podemos aplicar a terceira lei de Newton em nossa vida pessoal e profissional. Aquilo que fazemos, podemos receber em troco. É por isso que sempre devemos fazer o bem, porque quando fazemos o bem, nós recebemos o bem em troco. Assim como, quando temos pensamentos negativos, podemos ter resultados negativos. Então, pense positivo e o resultado positivo vai acontecer sobre a sua vida. Ademilson Leandro, um forte abraço.